Olá, pessoal. Hoje o InvistaCast tem a honra e o prazer e a alegria de ter aqui nos nossos estúdios a doutora Irene Cardotti, que ela é psicóloga, né, psicoterapeuta e professora, uma trajetória riquíssima em diversas abordagens da psicologia, terapia corporal, constelações familiares, que é o que nós vamos abordar aqui, desenvolvimento humano. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa jornada e a visão sobre esse cuidado integral com o ser humano. Doutora Irene, vai escapar um ou outro Irene, só sem o doutora, você já me perdoa. Não, mas por favor, por me gentileza. Chame de Irene. Tá por bom. favor. Doutora Irene, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fazia tempo que você não vinha, né? Que legal tê-la de volta. Pois é um prazer, porque assim, foram 100 vídeos, né, gravados. 100 programas. Que foi uma beleza, uma maravilha. Mas estou aqui de volta, é uma honra estar aqui com vocês, essa casa maravilhosa, esse acolhimento que vocês dão, né? Legal. Pras Bom, pessoas. para você que está nos acompanhando agora e quiser saber um pouco mais aprofundado, com várias entrevistas, são mais de 100 programas, então aí entra no YouTube, né? Tem o YouTube, tem lá o nosso História Gel YouTube, você coloca lá, doutora Irene Cardotti, Constelações Familiares, programa, enfim, TV Osasco, você vai ver uma playlist lá com 100 programas, entrevistas muito legais sobre constelações. Mas antes de falar de constelações, o programa Invista, ele é marcado nesses quase 20 anos de atuação que nós temos, mais de 1000 programas, né? Mais de 1000 programas. O programa Invista, ele sempre procura falar sobre as origens, sobre as dificuldades ou facilidades iniciais de todas as carreiras e do estudo, né? Eu pergunto, né, a doutora Irene, que já faz um pouco mais de 20 anos de formado, né, doutora Irene? Pode falar, se quiser, quanto tempo já de... 47 anos. 47 anos de formada. Trabalhando. Meu Deus! A doutora Irene, já com essa trilha, né, deixada e feita de sucesso, mas você lembra como é que foi naquela época, Irene, entrar numa faculdade era muito difícil, né? Como é que foi? Como é que você foi instada a ir para esse caminho? Então, é uma linda trajetória, né? Eu estudei, eu fiz normal. Meu pai queria e minha mãe que eu fizesse normal. Normal era para ser professora. Exatamente. Então, na minha época, né? Eu estou com 75 anos, há 47 anos formada. Naquela época, tinha assim, normal, científico e clássico. Sim. Eram os 3 cursos. Sim. Então, eles queriam que eu fizesse um curso que desse uma profissão. Falei, tudo bem. Mas eu falei, eu quero fazer científico também. Então, o que aconteceu? Eu fiz o normal num período e o científico em outro. Então, eu estudava praticamente de manhã e à tarde, vespertino. Então, fazia o normal. Me formei no normal, tal, não sei o quê. Dei até aula para os pichotinhos, num colégio de padre e tal. Eu adorava, era muito gostoso e tal. Mas, na verdade, o meu objetivo era fazer medicina. Uhum. Então, eu prestei exame, entrei, tal, mas vi que não era a minha vibe, minha praia. O que aconteceu? Como eu sempre estudei muito, cheguei em casa, falei, agora eu vou tirar um ano que eu vou virar o dia pela noite. Uhum. Doida, né? Uhum. Os meus pais quase enlouqueceram, mas concordaram, assim, que eu parasse um tempo de estudar. Só que eu não aguentei. Eu fiquei 6 meses e aí prestei psicologia, mas sem falar nada. Entendi. Fui lá, peguei, fiz meu exame e passei. Quando eu passei, eu falei, estou indo para a faculdade fazer psicologia. Na minha época, não era comum fazer psicologia. Uhum. Era um curso que, assim, era conceituado, mas era um curso que não se falava como hoje em dia, ou de uns tempos, de umas décadas para cá. Era assim, meu pai dizia,
que você vai fazer com esse curso? Como que você vai viver? Bom, fiz minha psicologia, amei, adorei. E durante já o curso, eu comecei a fazer algumas especializações junto. Então, me formei, fiz Jung, na área junguiana, gostei muito. Depois, no final, comecei a fazer psicodrama também. Quase já no finalzinho da minha graduação. Tanto é que eu me formei, eu já comecei a dar aula de psicodrama junto com uma colega minha que tinha a formação. Então, eu fui emendando uma formação atrás de outra, como complemento. Porque, na verdade, quando se faz psicologia, você abre um leque na vida de possibilidades e de linhas de trabalho. Então, claro que eu conheço psicanálise, é a base de tudo, Freud, mas aí eu fui para a linha corporal, haitiana, bioenergética, biossíntese. Eu fiz muitas formações. Na verdade, Paulo, eu acho que dá mais de 20 especializações. Sim. Passando, inclusive, por terapia corporal. Não, eu sou CBT, certificada internacionalmente. Olha Supervisora em CBT. Fiz biossíntese, que também é uma formação europeia, que também sou formada, que eu fiz aqui no Instituto da Liane Zink. Com a minha primeira turma desse instituto, nós viajávamos o Brasil, que não tinha uma sede ainda concreta em São Paulo. Então, uma hora era em Recife, outra hora em Natal, outra hora... Vários lugares. E, assim, tudo na primeira turma. Sempre a primeira turma. Era o bebê que nascia, sabe? Sim. Mas foi ótimo. Inclusive, a minha primeira formação em terapia familiar foi exatamente há uns 37 anos, quando eu fiz a primeira turma de terapia familiar sistêmica. Não era constelação. Que eu sentia sempre que faltava algo para complementar o meu trabalho. Entendi. Então, eu fiz a bioenergética, fiz biossíntese, fiz a terapia familiar, sistêmica, e fui estudando. Antes fiz Jung, psicodrama, tal. Tudo foi alinhando, sabe? Você vai alinhavando. Sim. Uma coisa na outra, um vai complementando o outro. E isso foi me dando uma grandeza pessoal no meu autodesenvolvimento, no meu autoconhecimento. E quando você se conhece cada vez mais, você está mais apta a tratar quem chega para você. Entendi. Porque os casos são inúmeros e de formas diferentes. Mas, Irene, deixa eu te interromper um pouquinho, porque agora ficou uma dúvida aqui. Terapia familiar sistêmica. Qual a similaridade com a constelação familiar sistêmica, constelação sistêmica familiar? Então, a constelação, quando eu conheci a constelação, há 25 anos atrás, ela complementou muito o que eu havia aprendido na terapia familiar. Porque a terapia familiar é uma abordagem que veio da Itália, Argentina, dos Estados Unidos. Virginia Satir era uma forma de você ter uma escuta mais ativa, acolher a família. Você não tratava somente a pessoa, e sim todo o núcleo familiar. Foi aí que eu comecei a trabalhar com famílias, na época. E qual é o diferencial, ou eu não diria diferencial, o complementar da constelação? Que, além de trabalhar também com as famílias, é uma outra forma de atuar, de trabalhar, que você também trabalha com transgeracional. Entendi. Então, o que significa? O que nós herdamos, nós somos herdeiros de tudo. A gente acha que herdeiro é só o material, né? Não, nós somos herdeiros de tudo.
da vida, da Emoções. genética, de emoções boas, de traumas, de padrões. Sim. Então, nas constelações, a gente leva muito em conta o transgeracional, de gerações passadas, como isso tem interferência na nossa vida. E isso é verdade, comprovado. Sim. Então, às vezes, você tem um padrão na sua vida repetitivo que vem lá, às vezes não é nem só de avô, bisavô, às vezes de gente que a gente nem conhece. Mas olha, nós vamos deixar, nós já demos um spoilerzinho do que vai ser o programa, nós vamos deixar o nosso público um pouquinho curioso sobre a constelação, que nós vamos falar já já sobre isso e vamos voltar. Nós estávamos falando do início da carreira, você fez psicologia, e como é que foi o início da carreira? Sabe por que é interessante nós falarmos? Porque muita gente, muitos jovens nos acompanham o nosso programa, e às vezes estão passando por alguma dificuldade ali de formação, não sabe direito, está difícil, e aí serve até de estímulo, vamos dizer, de incentivo, né, para essas pessoas continuarem a luta. Como é que foi lá o início? A Irene, formada há 47 anos, foi só coisa fácil? Não, nada é fácil, nada é fácil. O início de tudo é muito amor, muita dedicação. Você tem que ter muita... E foco, sabe? Você tem que saber, você quer porque você gosta, porque é teu dom, tua vocação, ou você pensa no dinheiro? Porque se você pensa primeiro no dinheiro, você não tem vocação. O dinheiro vem de acordo com aquilo que você entrega, com que você trabalha, com amorosidade, com respeito, com acolhimento. É fácil? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque, assim, principalmente quando eu comecei, existia muito preconceito. Ah, não, quem vai para terapia é maluco. É verdade, né? Tinha isso mesmo, né? Não era? Você está verdade. maluco. Isso é coisa de gente doida, gente maluca. Não é como as coisas são atuais. Não. Fazer terapia hoje é status. Doutora, tem um amigo meu, aliás, ele é um médico também, Dr. Wong Ek Leung. Ele diz assim para mim, né? Ele me estimulou, sei lá, 20 anos atrás, a fazer terapia. Ele fala, ô Contim, se é bom para louco, imagina para gente que se acha são, né? Então é melhor ainda, né? Fazer terapia, Exatamente. A gente vai buscando o autoconhecimento e vai se equilibrando, né, Irene? O autoconhecimento faz você viver melhor, mesmo nas fases muito difíceis da vida. Sim. Porque a vida não é Instagram. Tudo lindo, maravilhoso. Não, a vida tem realmente momentos muito difíceis, para todos, hein? E momentos um pouco mais leves, mas saber ter o seu autodomínio, o seu autocontrole, isso faz você lidar com aquilo que é difícil de uma outra forma, Sim. sem surtar, sem agredir, sem brigar, sem deprimir-se. Sim, porque tem sim. pessoas que ficam muito deprimidas, né? Sim. E na minha época, fazer terapia era coisa de realmente de falar, isso é coisa de maluco, não é? Então, Sim. era fácil? Não, não foi fácil. Só que, assim, de um lado, como eu sempre fui muito estudiosa, eu acho que eu tive muita sorte também. Porque eu tive muitas pessoas ao meu lado, muito amigas que também eram estudiosas, que também gostavam da minha forma, minha conduta, minha abordagem. Então, eu comecei a atender um paciente. Uma. Lembro dela até hoje. Uma menina que é uma graça, né? Hoje é uma mulher, sei lá. Mas, assim, eu comecei com um. Mas esse um foi um crescente. E que foi boca a boca. E, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar como ego auxiliar num curso de psicodrama que eu fui convidada. Não ganhava, não. Com a minha primeira paciente, sim, um preço simbólico. Mas como ego, não. Mas eu aprendia.
Olá, pessoal. Estamos iniciando agora o programa Invista de hoje, esse InvistaCast muito especial. Nós estamos aqui no Senai de Barueri, que é a Escola José Efim Mindlin, com o diretor, o professor Elcio de Souza, e nós viemos cobrir um evento aqui do CIESP, mas estamos aqui encantados com essa unidade. E aí o professor Elcio, muito gentilmente, está nos cedendo espaço para nós batermos esse papo. Professor, vai escapar algum sem professor, Elcio só? Então você já me perdoa. Elcio, mas que estrutura, nós estamos encantados. Muito obrigado por nos receber aqui no Senai Barueri. Não, é um prazer receber, né, e poder estar divulgando o nosso trabalho, né, poder estar ajudando toda a comunidade aqui da região, né? Professor, você me dizia da estrutura que você comanda já há muito tempo, né? Salvo engano, há mais de 20 anos. Há 15 anos. Né? Há 15 anos. Aqui, né? 15 anos aqui, mas uma experiência de Senai de mais de 20 anos. Já 37 anos. 37 anos. É quase a minha idade. Mas que alegria estar aqui, saber dessa estrutura. Mas o nosso telespectador, o nosso internauta, ele também se interessa por saber das origens, como é que foi para estudar, como é que foi a decisão de ir, no seu caso, para a área da educação. Como é que foi isso lá enquanto jovem? Como é que foi a questão das escolhas? Até hoje, né? Toda geração passa por essas escolhas, né? E sempre difícil, né? Eu venho de uma família bem pobre, eu sou lá da Zona Leste de São Paulo, no bairro da Vila Matilde, filho de baiano, com 5 filhos, né? Uhum. E a dificuldade financeira, né? Meu pai é semi-analfabeto, mas ele sempre pôs na cabeça que nós tínhamos que estudar. Uhum. E eu acho que isso é aquele legado que os pais deixam, né? Que como ele sofreu, que ele era tropeiro lá quando criança, não teve a oportunidade de estudar, então ele falou, não, vocês têm que estudar. E ele sempre quis que nós fizéssemos o Senai, né? Uhum. Então, na ocasião da escolha do ensino médio, naquela época a gente tinha a opção de colegial técnico, né? Ou colegial normal, ou colegial técnico. Eu me lembro bem disso, eu passei por isso. Então, e o Senai, professor, sempre foi um sonho de consumo de muita gente, viu? Então, na época, eu fui e prestei o concurso, que era muito concorrido, na minha época 25 candidatos por vaga. Eu prestei concurso lá no Senai da Moca, Teobaldo de Nigres, que fica no bairro da Moca ali. E aí passei e era o curso na área gráfica, né? Por que eu escolhi aquele Senai? Porque o meu tio, ele trabalhava na indústria gráfica, e na época ele trabalhava na Editora Abril. E aí ele sempre falou, olha, a Editora Abril sempre contrata os alunos lá do Senai e é uma boa carreira. Então eu fui induzido aí para entrar nesse segmento por esse meu tio. Passei no concurso e logo em seguida aí eu prestei concurso para ser, né, funcionário, né, da Editora Abril e estudando no Senai. Né, que teve um concurso interno. Mas isso muito jovem ainda, né? Isso, eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Com 15 anos. 15, né? 16 anos, por aí. 15 anos. Aí consegui essa bolsa, né, para estudar. E hoje, só para você ter uma ideia, quase que 90% dos meus alunos aqui têm essa bolsa, que a gente faz esse link, né? A função do Senai é essa, né? Uhum. A gente fazer essas turmas que eles já têm essa empregabilidade, né? Se eu estou falando só nessa unidade, em torno de 8 mil alunos ano. Hoje aqui na escola nós estamos falando de 1.100 alunos e 90% deles já estão empregados. Tá? Então, na ocasião, né, estou falando em 1981, aí eu consegui essa bolsa e aí fiz 3 anos de ensino médio técnico. Fui trabalhar na Editora Abril, né? E aí, como você perguntou de perrengues, né, da vida, eu moro na Zona Leste para vir na freguesia do Ó, né? Você imagine a década de 80, sem metrô e aquele esforço. Mas nesse mesmo momento, eu já tinha essa intenção de ser professor do Senai. Sim. Eu já queria entrar nessa instituição, né? Então eu fui fazer licenciatura, e aí eu estudava em Guarulhos, né?
Então já tinha dificuldade de vir para Freguesia, depois ir para Guarulhos e voltar para a Zona Leste, né, de São Paulo. Então é um esforço muito grande. Aí felizmente eu tinha um ótimo chefe lá que chamava Vanderlei, desculpa, Wagner, e ele permitiu que o meu turno não ficasse rodando, né? Porque como você estuda na faculdade, com o turno mudando toda semana, né? Sim, sim, sim. Então, meus colegas de trabalho, na ocasião, fixaram o meu turno para mim mudar de semestre, né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? As pessoas colaboram conosco para que possamos atingir os objetivos, então a gente tem que ter pessoas iluminadas também do nosso lado, né? Sim. E nessa ocasião eles me ajudaram e eu consegui terminar a faculdade, né? Aí eu recebi uma proposta para uma empresa de embalagens, que também era ali na Lapa, eu passei, aí virei supervisor de produção. Sim. Terminei a faculdade e apareceu a oportunidade de prestar concurso para ser professor no Senai. Né? Sim. Porque no Senai, para ser professor, não basta ser ex-aluno, né? Você tem que ter experiência profissional, né? Certo. E aí eu prestei e passei, então entrei em 1988, eu virei instrutor, né, no Senai, lá do bairro da Moca. Né? Elcio, não tem almoço de graça, né? Não. É muita batalha. Eu gosto de reforçar sempre isso, para você que nos acompanha no Invista, sabe o quanto nós valorizamos o esforço, a dedicação das pessoas. E muitas das vezes, você que está nos acompanhando, muitos jovens nos acompanham, professor, e está num momento assim difícil, será que vale a pena? Olha, vale a pena. Todo esforço vale a pena. Tem que... agora sim, é importante também ter, como você disse, né? Eu sempre pensei em ser professor, ter um foco, uma direção, não é isso? É isso. Eu acho que essa parte que, principalmente aos adolescentes ali, que estão meio um pouco perdidos, né? Uma coisa que era muito comum na época é falar, não, você já tem que fazer faculdade para você já crescer. E às vezes a faculdade nem é aquilo que você imaginava. Então, por exemplo, hoje a gente recomenda muito você ter uma especialidade técnica. Se você fizer um curso técnico e você começar a trabalhar no segmento, aí talvez você pode até mudar, não tem problema. Eu tenho aluno que virou médico. Sim. É perfeitamente normal. Mas aí você não investiu o que muitas vezes, às vezes atropela e vai entrar numa faculdade que não termina, porque aí descobriu que não era bem aquilo que gostaria de ser. Então, a vantagem de você já ter essa formação técnica, você tem alto grau de empregabilidade, né? E ali você começa a ver se aquele mercado é realmente o que você gostaria, senão você vai buscando, no decorrer do tempo, uma nova área, né? Então, isso acontece muito com nossos alunos, né? Essa incerteza da idade, né? Você vai de bombeiro para relações internacionais, assim... Eu posso... Oceanografia, né? Eu posso até me dar como exemplo, né? Não sei se é bom ou mau exemplo, mas como exemplo. Eu fiz arquitetura e urbanismo e depois fiz direito e hoje atuo na área de comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, mas é importante para você que está nos assistindo nunca deixar de se informar, de ir atrás, de estudar, né? E ir atrás dos sonhos, né, Elcio? E hoje, né, para quem vai estar começando, pessoal, não existe mais parar de estudar, né? Na época ainda a gente falava assim, quando acabou o ensino médio, né? Aí alguns faziam faculdade, né? Hoje já virou pré-requisito. Mas agora é pós-graduação, ou seja, o mundo está tão dinâmico que não existe mais como você falar que eu vou terminar um ciclo. O ciclo agora é constante. Então, a gente, daqui mais 5 anos, nós estamos discutindo novas tecnologias, novas formas de trabalhar, e a gente vai ter que estar se atualizando o tempo inteiro. Agora mesmo eu estou fazendo um curso, né, eu já fiz 2 pós-graduações, né? Eu voltei para a faculdade para fazer o bacharel em Química, que eu sou professor de Química, de Ciências, mas voltei para fazer bacharelado. Aí fiz uma pós-graduação, né, na Federal de Santa Catarina, aí fiz uma pós-graduação na Alemanha, que eu consegui uma bolsa, né, e aí estou fazendo já agora um outro curso da Fundação Dom Cabral, então, e já sei que daqui a alguns anos a gente vai estar voltando para a cadeira, porque é dinâmico, o mundo não para mais, e essa evolução
faz com que as novas cursos, as novas ações agora já são mais focadas, porque agora a gente sabe exatamente onde que está doendo o calo e você vai e direciona, né? Elcio, antes de entrar na estrutura do Senai, maravilhosa, né? SESI Senai, uma estrutura sempre maravilhosa, né? Antes de entrar nisso, uma pergunta que você meio que já deu a direção da resposta, mas muitas profissões, nós somos jovens há mais tempo, né? Já temos um pouco mais de idade, muitas das profissões de 20, 15, 20 anos atrás, hoje já nem existem mais, né? Sim. O Senai, ele está atento a isso, para os novos caminhos, as novas profissões, que eu sei que esse daqui, essa unidade aqui, é muito especializado na questão gráfica. Isso. É isso mesmo? O Senai, entrando na instituição Senai, a gente tem uma estrutura gigantesca, né, dentro do... Então o Senai surgiu em 1942, se você pensar em termos de formação, era principalmente ali a área de ferrovias, né, mas era uma demanda, né. Então o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né, desde 1942 a gente vem trabalhando para atender as demandas da indústria. Então, conforme o movimento da indústria de tecnologia vai crescendo, nós vamos criando, né, soluções para que a gente possa atender esse mercado, né? Então, como você falou, a gente ensina desde parafuso até jato, turbina de avião. Então, nós temos unidades Senai, são 90 unidades Senai, né, fixa, mais 78 unidades móveis, para atender exatamente essa demanda. Então, se você pensar do perfil de 1940, né, é totalmente diferente de hoje e vai ser totalmente diferente daqui a 10 anos. Então, as unidades têm essa mobilidade, né? Ô Elcio, mas me dá uma noção, eu estou tentando enxergar o tamanho disso. O Senai, ele é de âmbito estadual só? Não, o Senai começou em São Paulo, na época lá do Roberto Simons, né, Matarazzo, criou para atender essa demanda porque nós não tínhamos mão de obra qualificada. Ok. Muitos dos professores, né, na época, né, que eram dos mestres, vieram da Europa e ensinava coisas bem pontuais, como os marceneiros, né? Sim. Então, a área de alimentos, era tudo muito restrito. Então, para a indústria ter alcance de produtividade e mão de obra qualificada, se criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. Tá. E aí, a partir dali, as escolas começaram a formar essa mão de obra para as indústrias e foi crescendo. Então, hoje nós temos 90 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, mas são quase 300 no Brasil. No Brasil todo. Porque aí depois esse mesmo padrão foi estendido para todo o Brasil. Então, hoje nós temos um Senai nacional, que é lá em Brasília, que é o Departamento Nacional, e tem os Senais estaduais. Cada estado tem uma estrutura própria. Hoje o nosso líder, né, para estudar, ver a viabilidade e aprovar tudo que a gente faz, nós temos lá que é a Fiesp, que é a Federação da Indústria de São Paulo. Nós temos um presidente, né, que atualmente o presidente da Fiesp é o presidente do Conselho do Senai. E nós temos o nosso diretor regional, que é o senhor Ricardo Terra, que faz a gestão de todas as escolas do Senai espalhadas por São Paulo. Né? Entendi. Ele fica lá na Fiesp, lá na Paulista. Certo. E aí, essas unidades são estipuladas em função do perfil da região. Então, a nossa região aqui recebeu as maiores indústrias gráficas do país e estão aqui. Então, eu era da unidade da Moca, que hoje eu sou diretor também lá da unidade Moca. Sim. Tá? E aí, nós fizemos o projeto da unidade Senai de Barueri baseado nessa demanda. Entendi. Então, você tem o perfil da região que decide o perfil da escola. Se o perfil da região muda, nós temos essa flexibilidade de deslocar toda essa infraestrutura para outra região, né, e atende. Por exemplo, em São José dos Campos, nós temos a área de aviação. É meio óbvio, porque nós temos a gigante Embraer. Claro. Né? São Carlos, nós tivemos um deslocamento para uma pista de manutenção, então nós tivemos que também colocar uma parte de aviônica na região de São Carlos, de Botucatu, que nós temos unidades da Embraer lá. Então você vê que essa é a mobilidade e o grande diferencial do Senai. A gente é bem pontual para atender o que a indústria precisa. E isso a gente tem essa flexibilidade, né?
Aqui, a gente entrou também junto com a área de eletroeletrônica e automação, porque hoje robótica e automação está em todo segmento, qualquer Sim. segmento. E aí a gente atende também esse segmento. Se você pegar uma área que o pessoal não tem ideia, a área médico-hospitalar, nós temos a unidade aqui na Leopoldina, a gente atende, porque você imagine hoje os hospitais, quanto equipamento eletrônico tem. Quem faz Sim. manutenção disso? Verdade. Então aí nós temos junto com esse mesmo perfil, que são as parcerias. Aí a GE, né, pediu, nós montamos para quem é que mexe com tomógrafo, né? Aham. Aí agora tem profissional que o Senai treina. Olá pessoal, o InvistaCast hoje tem uma participação especialíssima de um meu amigo, um amigo querido, que comanda já há muitos anos a comunicação comunitária do nosso país. É o Fernando Mauro, estamos ao vivo também aqui pela TV Osasco, em toda a região, são 10 cidades que acompanham a nossa programação, estamos transmitindo também pela internet, no YouTube e também pelo canal principal hoje, conquista desse irmão, né, uma das principais pessoas, pela Com Brasil. Eu estou falando de o irmão querido Fernando Mauro Treza. Fernando, bem-vindo ao nosso InvistaCast. Paulo Continho, uma alegria poder conversar com você, conversar com o público que está ligado na TV Osasco, na RGO, em toda a região oeste da Grande São Paulo, conversar com quem nos acompanha em todo o Brasil através da Com Brasil TV. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre comunicação pública, comunicação comunitária, porque às vezes a gente debate tantos temas na mídia e a própria mídia não se discute, né? A própria comunicação não abre espaço para conversar sobre esse tema. Então, parabéns pela iniciativa sua e do seu time de conversar um pouquinho sobre o tema comunicação pública. Legal. Olha, Fernando, você como eu também há muitos anos já tocando aí os canais comunitários, tocando as associações e tal, e a gente tem uma tendência a meio que ir concentrando as coisas. E aqui eu quero fazer jus a essa moçada que está produzindo o nosso InvistaCast, deu uma reformulada, porque eu acredito que as coisas têm que irem mudando, né? Mas nem tudo precisa mudar para melhorar. Nós tivemos, no dia 23 de janeiro, a sua, Fernando, a nossa reeleição para mais um período aí na ABSECOM. Eu queria que você comentasse a importância dessa reeleição nesse momento tão vamos dizer, efervescente da nossa política brasileira em relação à comunicação. Ok. Paulo, você sabe que eu vivo, assim como você, em entidades há muito tempo, né? E eu aprendi que numa gestão, quando você tem um bom trabalho, o grupo torce para aqueles dirigentes ficarem à frente da entidade. E aí me perguntaram uma vez, né, sobre a questão do tempo de mandato, né? Acho que o que eu achava do mandato de 2 anos ou de 4 anos, né, nas nossas entidades de TVs públicas, de TVs comunitárias, né? E eu dizia o seguinte: olha, se o presidente for bom, 2 anos é pouco. Agora, se o presidente não for tão bom, 2 anos é uma eternidade. Então, o que eu acredito é que a gente estava vivendo aqui um momento em que a gente veio de uma série de conquistas, né? Nós sermos reconhecidos pelo poder público, nós estamos avançando na criação da CFRP, a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, as TVs comunitárias estarem participando da mídia dos governos, a começar pelo governo federal, através de uma
instrução normativa que reconhece e até diz da importância de o poder público anunciar nas TVs comunitárias, começarem a chegar as primeiras PIs, que são os PIs, né, são os pedidos de inserção. Ô, Fernando, eu vou me permitir aí te interrompendo em alguns momentos para, de repente, falar, deixar de uma forma talvez mais clara para todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem, né? Porque muita gente não é da área, e quando você fala, né, essa questão, eu vou fazer uma pergunta bem básica. Quer dizer que hoje nós estamos mais do que nunca autorizados a ter a nossa propaganda institucional no governo, em todos os níveis, é isso? Em todos os níveis, desde o governo federal, passando pelo governo estadual e as prefeituras, né, podem anunciar com segurança jurídica hoje nas TVs comunitárias, fazer suas publicidades institucionais, conversar com a população através das TVs comunitárias. E isso era uma dúvida, né, que sempre se teve, pode, não pode. Embora já houvesse alguns pareceres da AGU, a Advocacia Geral da União, e da própria SEJUR, que é a Secretaria Jurídica da SECOM, dizendo, olha, não só pode, como deve fazer publicidade, agora essa instrução normativa de 2023, ela chancela de uma maneira definitiva a questão da publicidade nas TVs comunitárias. Então, as TVs comunitárias estão autorizadas a fazer publicidade institucional dos governos em todos os níveis. Lembrando, Fernando, nós estamos falando aí para aproximadamente 130, me corrija esse número, 130 canais comunitários de todo o Brasil, aqui em São Paulo, para aproximadamente 70 canais, não é? Até para você que nos assiste, que é de algum canal comunitário que não tinha ainda essa informação, não é impossível que isso aconteça, você pode até estudar esse bate-papo que nós temos aqui, o número da instrução, a instrução normativa agora de 2023 é recente, ela já tinha um parecer da AGU que já possibilitava, né? E hoje, inclusive, tem aí, as TVs comunitárias estão recebendo os seus PIs, que é o pedido de inserção, do próprio governo federal. Então, assim, basta que você, de alguma TV comunitária que está nos assistindo, ou você que é de algum órgão, de alguma prefeitura ou de alguma câmara, é possível, é permitido e é legal. Você pode pesquisar e você pode anunciar, sim, nas TVs comunitárias, institucionalmente, que é legal. É legal, inclusive, nos dois aspectos, né, Fernando? É legal no aspecto da lei e é legal para a sobrevivência dos canais. É isso mesmo, E eu acho que, então, quando você me falou sobre essa questão da associação, né, no comando da ABSECOM, a Associação Brasileira de Canais Comunitários, eu vejo que esse processo, ele é um processo em grupo, né? A gente sabe que, politicamente, uma andorinha não faz verão. E é muito importante a gente ter essa coesão dos canais comunitários, eles trabalharem em bloco, trabalharem em grupo, para que o governo também, quaisquer governos, né, de quaisquer níveis, percebam e entendam que os canais eles estão numa mesma sintonia. Eles estão agindo em grupo, atuando em bloco. Isso é uma coisa assim, muito importante, porque mostra uma união do setor em torno de algumas ideias, né? Em torno de algumas agendas. E eu tenho certeza que essas agendas são agendas que a gente vai avançar bastante aí ao longo deste ano de 2024 na nossa entidade nacional. Fernando, se desse para nós colocarmos com poucas palavras, né, os principais objetivos que nós temos para alcançar. Agora, eu sei que você tem isso de cor e salteado, mas vamos dizer, os três principais objetivos que nós temos
como as TVs comunitárias, as conquistas dessa nova gestão, e daqui a pouco nós vamos falar junto, aqui eu tenho a relação das TVs comunitárias que participam das diretorias para o nosso telespectador, nosso internauta, nosso ouvinte, saber da pluralidade em todo o país. Nós estamos, a ABSECOM, ela representa todas as TVs comunitárias do país, não é? Então você vai ver daqui a pouco a conformação. Mas eu voltaria na questão, quais são os principais objetivos dessa nova gestão, dessa gestão que reiniciou, né, agora dia 23 de janeiro? Olha, são 3 objetivos que eu colocaria assim, num espectro assim, mais generalista, né? A primeira questão era realmente a questão da publicidade, né? Isso a gente já está conseguindo através dessa instituição normativa, através da visão que o governo hoje tem das TVs comunitárias. Depois, uma luta antiga nossa nós irmos para a TV aberta, ou seja, quem está nos assistindo agora assiste através da Claro Net, a antiga Net, né? Ou através da Vivo, ou através da Sky, ou através da Oi, ou através da Claro, ou através da BrisaNet, ou através das operadoras da nossa TV, as várias operadoras de TV por assinatura. A gente fura um pouco essa onda da TV por assinatura quando a gente entra no universo do streaming. Então, muitos streamings hoje já carregam as TVs comunitárias. Então, no caso da Com Brasil, a gente pode citar o Roku, que é o maior streaming do mundo, norte-americano. Tem lá, quem vai no Roku, nesse aplicativo, acessa Com Brasil e consegue assistir de qualquer lugar do mundo. Nós temos também a presença na Amazon, né? no Amazon Prime. Também temos presença naquele Soul TV, na Gigo TV, enfim, várias operadoras de streaming do Brasil já recebem a nossa programação. Agora, o que nós estamos trabalhando é para que o telespectador que não tem streaming na casa dele, não tem TV por assinatura, também possa receber a nossa programação através das ondas abertas, a TV digital terrestre. E a gente fez alguns entendimentos. Um deles é buscar um canal através do canal da cidadania, um dos caminhos. O outro é a gente usar a multiprogramação, que já é permitida para as TVs públicas. Então, aqueles subcanais, né, quando você vê, por exemplo, a TV Câmara Federal, em São Paulo, eu acho que é o canal 64. Então, 64.1 é a Câmara, 64.2 é o Senado, 64.3 é a TV da Assembleia Legislativa, e 64.4 é a TV da Câmara Municipal. Então, o ponto 5, ponto 6, o ponto 7, o ponto 8 não foram regulamentados, mas eles são possíveis para que possam existir. A cada dia que passa, a tecnologia ela vai avançando tanto que você melhora a compressão, ou seja, quando a gente fala de espaço de televisão aberta, a gente está falando de um espaço de 6 MHz. Em 6 MHz, cabem hoje 4 canais, na época que foi lançada a TV digital, caberiam 4 canais digitais. Hoje, dos mesmos 6 MHz, cabem 8. Então, 4 já existem, já estão funcionando na rede legislativa que eu dei o exemplo. Mas você pode ter o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7, o ponto 8, que não estão funcionando. E aí é uma oportunidade para que o canal comunitário, que hoje atua apenas no cabo, possa atuar na TV digital aberta. Então, isso é uma luta que a gente tem feito, seja através da multiprogramação, que é esse exemplo que eu dei para vocês, seja através do canal da cidadania, que é uma lei que, infelizmente, foi criada em 2008, e ela, sabe aquela lei que foi feita, lei que pega e lei que não pega? Sim. É uma lei que não pegou. Sim. Porque, se você falar sobre o canal da cidadania, no Brasil deve ter 2 ou 3, um deles é famoso, que é a TV Quirimurê, em Salvador, e que, mesmo assim, não dá espaço para a TV comunitária local do cabo para ir para a TV aberta. Então, quer dizer, o único canal da cidadania que funciona no Brasil não deixa o canal comunitário que atua nas ondas que atua no cabo operar nas ondas
abertas à TV digital terrestre. Então, precisaria reformular esse canal da cidadania, precisaria chamar o governo para uma mesa de debates muito lúcida, muito franca, muito aberta, muito, vamos chamar assim, muito resolutiva, para dizer, ó, para essa lei funcionar, ela pode funcionar, mas tem que fazer isso, isso e isso. Tem que destravar isso, isso e isso. Governo, você está disposto? Ah, eu estou disposto. Então vai funcionar. Agora, se o governo não estiver disposto, vai ser mais uma frustração. Então, Fernando, o caminho que eu enxergo é o canal da cidadania, um deles, mas o que eu enxergo com mais poder, mais força, mais vontade, mais assertividade é a multiprogramação. E eu vou contar uma coisa para você, Paulo, talvez você não saiba. Eu vou aqui revelar em primeira mão para o telespectador que está nos acompanhando agora. A gente, às vezes, diz que a gente não pode contar com o ovo antes da galinha botar o ovo, né? Mas um passarinho me contou que em breve deve estar saindo aí uma resposta a uma provocação nossa da entidade da BCCOM, dizendo o seguinte, que a multiprogramação das TVs públicas, especialmente as das TVs da rede legislativa, poderão conter conteúdos das TVs comunitárias. E eu explico. Imagine você que você tem aí, nessa configuração, TV da Câmara, TV do Senado, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Eu não sei quantas horas por dia produz a Câmara Municipal de Osasco, mas digamos que ela tem um canal dela 24 horas. Eu não sei se ela produz 24 horas, mas se ela não produzir as 24 horas, a TV Osasco vai poder conveniar com a TV da Câmara Municipal de Osasco, e quando a TV Osasco jogar sua programação para a TV digital aberta, vai a programação da Câmara Municipal e a programação da TV Osasco. VistaCast de hoje tem uma peculiaridade especial aqui. Hoje nós vamos debater uma nova proposta aí do ministro Renan Filho para flexibilização das CNHs, enfim, tirar as autoescolas da jogada. Não acho isso muito seguro, mas para discutir isso, nós trouxemos aqui o Wagner Estrela, que é da Autoescola Brasil, aqui de Osasco, o Jonathan Araújo, que é da Autoescola Engenho Novo, e o Elias José Correia, da Autoescola Alfa de Barueri, para falar sobre o assunto. Pessoal, sejam bem-vindos. Vou iniciar aqui pelo meu irmãozinho Wagner. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Legal. Jonathan, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, no programa Em Vista. Obrigado, Paulo. Obrigado, prazer estar representando aqui algumas autoescolas aqui de Barueri e de Osasco. Espero que esse programa aqui esteja esclarecer alguns pontos aí, algumas divergências que o pessoal, a população tem, né? Sim. Sobre as autoescolas, a gente vai trazer alguma coisa que, de repente, pode beneficiar e ajudar a população aí em dúvidas que tenha para tirar a carteira de habilitação. Muito bem. Elias, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço ao Paulo, ao Wagner, ao Jonathan. É um assunto pertinente, do qual a gente estamos debruçando, talvez até algumas noites sem dormir, mas que no final trará uma solução que fará bem a todos, do qual tem o seu comércio, depende da sua autoescola, e vai ser muito proveitoso debater esse assunto hoje aqui nessa tarde. Olha, o nosso programa, você que acompanha o InVistaCast, é um programa de empreendedorismo e não tem a pauta mais interessante do que se manter aí os negócios, se manter os empregos, se manter aí as atividades. E eu pergunto, né, logo de cara, assim, as autoescolas vão acabar, Jonathan? Não, a autoescola não vai acabar.
Acho que independente do que acontecer aí, a gente está estruturado para continuar. As pessoas que tiram carteira de habilitação há anos, eu tenho 25 anos aí de autoescola, pelo menos eu falo por mim aqui que a gente vai continuar. Acredito que o Alemão também, né, Alemão? Sim. O Elias e muitas autoescolas aí vai continuar para atender a população e da melhor forma possível. Independente se for 20 aulas ou se for 5, 10 aulas. A gente está preparado para permanecer aqui e ajudar a população realmente a resolver esse problema aí de preço alto, que eles falam de preço, de custo, que na verdade esse custo é imposto pelo Estado, que acaba passando para a gente tem que repassar para o consumidor final. Essa é a realidade que acontece. Sim. Wagner, o Renan, o ministro Renan Filho, né, que fez essa normatização, na verdade não é uma norma ainda, é uma resolução. Né? E fez essa resolução porque não tem uma norma, uma lei que defina, né? É um dos objetivos do movimento de vocês que se faça que se transforme em lei para acabar essa insegurança na população? Sim, Paulo. O certo seria fazer uma lei específica e tramitar pelo Congresso. Não direto, na canetada, acabar com essa obrigatoriedade. A palavra é bonita, acabar com a obrigatoriedade das aulas. Mas o ideal é ficar no porte das autoescolas fazerem, né? 5 aulas seria o ideal aí a autoescola tirar essa habilitação. Tá, hoje tem uma obrigatoriedade de no mínimo de 20 aulas, 20 horas aula. Isso também encarece um pouco a carta, a chamada carta, né? No meu tempo a gente tirava a carta de habilitação, né? Hoje a carteira de habilitação, a CNH, né? Para tirar a carta, essas 20 horas acaba encarecendo. Sim, mas assim, tem um lado que ele acabou de falar, das taxas do Detran, e por outro lado, essas 20 aulas é o necessário para você deixar esse condutor na rua, na sociedade, dirigir bem, trabalhar ali com o carro no dia a dia, né? Mas, agora, acabar com as aulas é perigoso para a sociedade. Sim. Eu acho que é prejuízo para o INSS, para o governo no geral, saúde, é perigoso. Tá. Eu lembro lá fora, Elias, que a gente conversava e você falava dos analfabetos funcionais que tem no país. Sim. Qual o risco, né, de ter também gente que tem essa caracterização de pegar um veículo e ir aí para uma autoestrada? Então, Paulo, um dos questionamentos do ministro Renan Filho, ele questionou que são mais de 20 milhões de pessoas que saibam dirigir e não têm habilitação. Quanto aos dados, não há o que questionar. Mas desses milhões e milhões que saibam dirigir, quantos são alfabetizados? Quantos milhões não são alfabetizados? São simplesmente analfabetos funcionais. Eu aprendi com meu irmão no interior, aprendi ali, sabe, lavando o carro do meu primo, enfim. Mas eu nunca frequentei uma escola, mas sei dirigir. Como se dará a solução para essas pessoas? É isso que a gente está questionando também. Porque se fala da não obrigatoriedade das aulas teóricas e também o mínimo de aulas práticas. Como há de se fazer? Porque, mas esse problema apareceu agora? Não apareceu agora. É um problema que tinha que ser tratado para agora ser implantado, né, de uma forma a médio e a longo prazo. Se tem pessoas que habilitada e vai fazer o curso teórico, como estarão preparadas para conhecer placa, entendeu? Pegar uma autoestrada, saber ali os símbolos de placa, de sinalização. Como isso vai ser feito? É isso o nosso questionamento. E há risco, né? Muito risco. A pessoa vai e não tem uma certa familiaridade ou conhecimento da legislação. Justamente. Pegar uma autoestrada aí pode causar um acidente horrível. Então, quando ele fala que o curso teórico será feito, mas e essas pessoas que não frequentam mais as escolas? Também o próprio Renan, na comissão que ele foi ouvido nas câmaras do deputado, ele falou que
a partir de tal mudança, as escolas passariam a ter uma educação de trânsito. E as pessoas que já são adultas, que não frequentam mais as escolas, e estão aí dirigindo para cima e para baixo, pegando estrada, que não tem a CNH. Porque São a essas pessoas que a gente vai habilitar, né? Justamente. Sim, porque sim. a CNH em si, ela é um documento. Por quê? Porque todo o processo de mudança que ao longo do tempo, que a lei de trânsito, entendeu? O que você é penalizado juridicamente quando você comete um acidente, entendeu? Tudo que foi construído, isso vai ser jogado abaixo, vai ser demolido, entendeu? Toda uma construção de uma segurança nas estradas, entendeu? Uma penalidade quando o condutor comete uma infração, um crime. E aí eu te pergunto, hoje também, Paulo, que eu posso falar também, assim, tem muitos jovens que estão iniciando a sua vida no termo de começar a tomar sua cervejinha muito cedo. E o governo está preocupado, o Ministério da Saúde está preocupado com esses jovens que, mesmo que saiba dirigir, não frequente uma escola, mas iniciou a sua vida tomando sua bebida alcoólica, está preparado? É todo um estudo que tem que ser impactado lá na frente. Entendi. Agora, Jonathan, veja, uma justificativa do governo é redução de custo e facilitar o acesso à população. As autoescolas estariam preparadas para ajudar nesse sentido? Há muitos anos, né? Desde lá de trás, desde 1996, já existia a obrigatoriedade de 5 aulas. E lá atrás a gente assinava um livro, você assinava um livrinho dizendo que você estava fazendo 5 aulas e você fazia as aulas para você poder fazer a prova prática. Então, obrigatoriedade de aulas já existiam. Eu concordo, assim, de repente, de não ter tantas aulas, assim, tipo... Tem gente que realmente sabe dirigir. E chega na autoescola e a pessoa não quer fazer esse tanto de aula e é obrigatório. A gente fica questionando como que vai ser se a gente é fiscalizado diariamente pelo Detran e punido rigorosamente pelo Detran, eu fico pensando como que vai ser esse movimento do Detran, como que ele vai conseguir fazer uma fiscalização de uma pessoa terceirizada. Como que vai ser? Aonde vai ser? A autoescola hoje, qual que é a segurança que você tem hoje de você tirar uma carteira na autoescola? Uma empresa idônea ali que você vai chegar lá, você vai conseguir levar seu filho, você vai deixar o seu filho para fazer aula, vai voltar, seu filho vai estar lá. Se tiver alguma reclamação da autoescola, de repente tem muita gente que não gostou, tirou a carteira, não gostou, mas mais de 90% tirou a carteira lá, gosta e volta, né? Senão a gente não estaria, senão eu não estaria 25 anos aqui no comércio. Então, eu tô porque, de repente, uma pessoa tirou a carteira de habilitação, gostou e voltou. Referente ao Renan, que ele fala de a gente pegar e ter... como que ele fala? Concorrência. A gente tem concorrência, sim. O Elias é meu concorrente, ele é da mesma cidade. O alemão, ele pode ser meu concorrente, a gente não deixa de ser amigo, mas é concorrente. Como que eu posso ser concorrente? Acho que ele não chegou a fazer a pesquisa hoje de uma aula avulsa. Por exemplo, se eu ligar hoje numa empresa, qualquer empresa de instrutor que dá aula avulsa, e perguntar quanto que é uma aula. Uma aula avulsa, ela custa em torno de 100 a 150 reais a aula avulsa. É o que a população hoje não está fazendo esse cálculo aqui hoje, é referente ao custo. Vai ser mais barato ou vai ser mais caro? O que é mais barato e mais caro? O que é uma vida? Sim, é verdade. O que é uma vida? O que é mais barato e mais caro? Eu digo o seguinte, você vai chegar, vai fazer aula com uma pessoa terceirizada. Ele vai te cobrar a aula R$120. Se a maioria das pessoas não sabe dirigir. Ela vai na escola para aprender, não sabe dirigir. Então, se ela for fazer 20 aulas para poder aprender a dirigir, pagando R$120, vamos colocar R$100, ela vai pagar em 20 aulas R$2.000. Hoje, na autoescola, ela vai gastar em torno, dependendo da região, entre R$1.200 a R$1.500, a R$1.600. É a média, que sai mais ou menos R$60 a aula. Se você for pagar uma aula terceirizada com um professor terceirizado, autônomo, ele não vai reduzir o preço.
E mesmo se ele reduzir, ele sabe o custo, ele sabe a dificuldade de ter uma aula. Além do que, já tem outra coisa, né? Os carros que vão dar aula estarão preparados, né? Porque eu vejo que o carro da autoescola tem lá o volante auxiliar, tem o pedal de freio. Passa no Imetro. Passa pelo Imetro e tudo mais. Se fizer uma curva perigosa ali, o instrutor já, opa, peraí, freia, já segura. Agora, os carros, quem vai dar essa aula? Será que vai estar preparado? Eu pergunto se qual o pai, qual o irmão, qual o Que tio vai dar aula sem duplo comando. que conseguiu pegar lá e falar, vamos lá tirar aula, vamos lá olha o te dar perigo. uma aula.